destituição de um poder e instituição de uma nova ordem. Se me permite um... Não, ministro. O artigo 359-M, na verdade, fala em tentar, né? Então não se pressupõe a consumação, mas sim a tentativa. Só essa... Ambos falam em tentar. Exato. A questão, para mim, eles não agiram para tentar depor o governo. A deposição do governo dependeria, ou essa tentativa de deposição de atos que não estava ao alcance da atuação dessas pessoas. Permite, ministro? Pois não. Porque acho que essa questão é extremamente importante, porque são dois pontos diversos, se eu entendi o que Vossa Excelência colocou. Ao dizer que eles não, ao alcance deles, não estavam instrumentos possíveis para o golpe de Estado, então aí seria o caso de absolvição. Que eu também justifico como uma tentativa idônea. Essas pessoas... Exato. Então, aí seria absolvição. Uma outra questão que eu acho que é mais importante do ponto de vista até para a fixação de jurisprudência da Corte é a absorção ou não. O princípio da concussão. E por que isso? Me parece aqui que são dois crimes, como disse, absolutamente autônomos. Até porque o ânimos é diverso. E eu dou dois exemplos, um histórico. O golpe de 64... O golpe de 64, vamos dizer que não tivesse dado certo. Mas qual foi o golpe militar de 64? Trocar o presidente da República, João Goulart. Não foi, em momento algum, tentar mexer com a estrutura dos outros poderes, até porque, lamentavelmente, os demais poderes aderiram. Então, você consegue vislumbrar uma tentativa de golpe na troca do poder, na troca daquele que foi legitimamente e democraticamente eleito, como uma conduta autônoma. O que, na minha opinião, no meu voto, eu entendi, ao prever a intervenção, ao pedir a intervenção federal, se pretendia trocar o presidente eleito pelo candidato que perdeu. Esse é um crime. A outra coisa é atacar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ou do Congresso Nacional com a invasão, impedindo a atuação. Volto alguns meses. Vamos dizer que essa conduta do dia 8 de janeiro fosse antes do final do mandato do anterior presidente. A conduta idêntica. As pessoas virem, atacarem violentamente, invadirem. Nós não teríamos acusação de golpe de Estado, porque elas não estavam pretendendo trocar o presidente, mas elas estavam pretendendo obstaculizar o andamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Tenho dúvidas, ministro Alexandre, por quê? Nesse exemplo também de uma ação anterior ao encerramento do exercício do mandato do ex-presidente. Porque, formalmente, teríamos também uma consideração de um poder legitimamente eleito que estaria impedido. Na minha análise, à luz dos fatos dessas figuras, desses manifestantes vândalos, criminosos, deles não tinha ação idônea para destituir um poder. Nós podemos encontrar ação idônea em outras ações. Eu compreendo. A minha única preocupação aqui nesse debate, acho importante, entendo que se encontrássemos essas condutas... Poderia haver os dois. Os primeiros 3 réus acusados de participação nos ataques às sedes dos poderes em Brasília em 8 de janeiro. Aécio Lúcio Costa e Matheus Lima de Carvalho foram condenados a 17 anos de prisão. Já Tiago Matar pegou 14 anos e a gente gira os nossos comentaristas falando sobre esse assunto. Amanda Klein, será que há a expectativa de que o resultado desse julgamento abra uma jurisprudência para os outros investigados e futuramente réus ou condenados? Tiago, é exatamente isso que se quer, dar uma demonstração de uma pena alta, dura, emblemática, simbólica, que trace uma linha no chão, dizendo, olha, daqui vocês não podem passar, porque isso é tentativa de golpe de Estado,
e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É claro que não quer dizer que todos os outros réus serão condenados a penas tão duras. Há muitas diferenças entre eles. Parte deles, inclusive, deve firmar algum tipo de acordo com a Procuradoria-Geral da República, justamente para ter penas mais brandas ou prestar algum tipo de outro serviço comunitário. Agora, esses 4 primeiros réus julgados, dos quais 3 já foram efetivamente julgados e condenados, estão entre os que apresentaram crimes mais graves, né? Invadiram, depredaram Planalto, Congresso, Supremo Tribunal Federal. É preciso um cinismo quase cínico, eu vou usar a expressão que me disse uma fonte do direito penal, para imaginar que pessoas que propagandearam, divulgaram abertamente em suas redes sociais, com cartazes, com palavras duras, para que o novo governo, democraticamente, legitimamente eleito, não assumisse, não tomasse posse, fosse deposto, pregaram intervenção militar, intervenção federal, golpe de Estado e depois tentaram concretizar isso com a invasão das sedes dos 3 poderes, possivelmente querendo gerar uma confusão, uma balbúrdia, um caos total, que fosse necessário empregar uma GLO, e esperavam para que o Exército e os militares pudessem agir em sua defesa, na defesa da causa do golpe de Estado, pudessem efetivamente consumar o golpe, não quisessem de fato que esse golpe acontecesse. Não, essas pessoas não são apenas vândalos que entraram para depredar o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto, embora isso já seja grave o suficiente. Esse vandalismo foi acompanhado de toda uma organização interior, e é isso que eles classificaram como esse crime multitudinário, de pessoas que tinham uma linha de raciocínio e tinham um objetivo em comum. E esse objetivo era que o governo Lula não acontecesse, se já tivesse tomado posse, que ele não se consumasse, que ele não continuasse e que houvesse um golpe de Estado com a participação militar. E no voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, ele deixa claro que isso só não aconteceu porque os militares não embarcaram nesse golpe. Mas podia ter acontecido se houvesse um contexto ou um ambiente diferente. Mas isso não exime de responsabilidade esses réus que foram condenados por tentativa de golpe de Estado, abolição de Estado Democrático de Direito, que são os crimes mais graves. O ministro Nunes Marques, que queria condená-los a penas pífias de 2 anos e meio, foi muito mal visto pelos seus colegas de Supremo Tribunal Federal. Portanto, quem quiser tentar dar golpe de Estado no Brasil tem dado o recado, tem dado a mensagem clara: será duramente punido. E é assim que tem que ser numa democracia. Essa, inclusive, Mota, foi a manifestação da Procuradoria-Geral da República antes que esses julgamentos se iniciassem, que houvesse uma punição exemplar. Na sua visão, isso aconteceu? Foram penas abusivas? Como você analisa essas questões? Lívia, esse é um assunto para ser comentado com muito cuidado e responsabilidade. Por isso, eu conversei com juristas sobre isso. Os juristas com que eu conversei me dizem que a individualização da conduta é essencial para que alguém possa ser julgado e condenado. Ou seja, é preciso provar que a pessoa, aquele indivíduo, cometeu o crime. Com relação aos manifestantes, vale a pena lembrar o que o ministro André Mendonça disse. Eles não agiram para depor o governo, porque a deposição do governo dependeria de atos que não estavam ao alcance dessas pessoas. É uma posição parecida com a do ministro Nunes Marques, que afirmou que não há tentativa de invasão de um prédio. O ministro disse que se trata de um crime impossível. Crime impossível está definido no artigo 17 do Código Penal. É como, por exemplo, você tentar matar alguém com uma arma de brinquedo. E o resumo é que o artigo 17 diz que, no caso de um crime impossível, você não pode punir nem mesmo a tentativa. Amanda? Os ministros do Supremo usaram muito esse conceito de crime multitudinário. É como se fosse uma briga de torcidas de futebol, para usar um exemplo mais claro e evidente, e várias pessoas entram naquela briga. Fica muito difícil quando você fala de individualizar a conduta, você fala assim: olha, sujeito A deu um chute no sujeito B, sujeito A é que deu um tapa, um soco, que feriu com bastão. Quando todos esses sujeitos aceitam participar, topam participar dessa briga generalizada de torcidas, eles estão imbuídos do mesmo intento, do mesmo objetivo, que seja agredir, machucar, bater.
Portanto, quando os ministros usam esse conceito de crime multitudinário e você coloca no contexto, você não pode dizer que essas pessoas simplesmente invadiram a sede dos prédios dos três poderes, porque elas se filmaram, é o que o ministro Alexandre de Moraes falou, elas se filmaram. E aquilo não foi só um passeio no parque, aquilo foi uma tentativa de destruir as instituições da República, de impedir o funcionamento dos poderes. É uma legislação nova que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional, né, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional, que era um entulho da ditadura militar, portanto está sendo interpretado pela primeira vez e nesse sentido o julgamento do Supremo Tribunal também coloca aí, embute essa jurisprudência e demonstra claramente que essas pessoas elas não apareceram, elas não surgiram do nada ali, elas postaram em redes sociais, elas defenderam que o novo governo não assumisse, elas defenderam intervenção militar, elas se gravaram fazendo aquilo, elas participaram de um acampamento golpista, ou seja, o dolo, que é a intenção subjetiva desses agentes, desses claramente caracterizado. Isso é o que o Supremo decidiu ontem. Eles não só vandalizaram, eles queriam efetivamente dar um golpe de Estado. Se o meio que eles usaram, os artifícios que eles usaram, fosse desembocar ou desencadear esse golpe ou não, isso não é nem o mais importante, porque a tentativa se consumou. Mota? Olha,